Olá, vamos continuar a nossa viagem em Vedúnia, segundo os celtas, que significava córrego na floresta, e os romanos rebatizaram como Vindobona, e que a gente chama Viena, mas os alemães, que é a língua oficial, chamam de Wien. Então eu cheguei lá em julho de 2013, era 31 de julho. Já tinha passado aquele auge terrível do calor, porque quando faz calor na Europa faz assim 45 graus ou até mais. Mas não estava mais tão quente, estava bem agradável. E eu fiquei, dessa vez eu reservei o hotel Corotan, reservei também pelo Booking, como da outra vez. E era assim, perto, relativamente perto da estação de metrô, estação, se eu não me engano, Alserstrasse. Strasse é como se chama rua em alemão, Strasse. E eu cheguei, né, peguei um táxi no aeroporto. Eu paguei 33,90 euros. É um preço tabelado, não tem aquele negócio de mais longe, mais perto, era um preço só. Se eu tivesse pego o metrô, seria sido mais barato, mas enfim, não queria arrastar a mala depois de uma noite viajando, então peguei um táxi, desci no meu hotel Corotan. O caminho do aeroporto para a cidade é uma coisa fantástica, gente. A gente vai passando ao lado dos canais. Para que o Danúbio não, quando tem chuvas, não transborde e inunde a cidade, tem vários canais que servem exatamente para esse extravasamento das águas. O canal é uma coisa magnífica. As laterais do canal, árvores ao longo dele, a parte assim embaixo, nas margens dele, banquinhos, as pessoas sentarem, pessoas correndo, caminhando, se exercitando. É lindo, é lindo. Então você já se apaixona assim que chega. Então no meu hotel, eu fui recebida da atendente Tina, uma doçura de garota, super simpática, me deu uma chave da porta, porque depois das 10 horas da noite não tinha mais ninguém na recepção, então ela me deu a chave de entrada. Se eu chegasse depois das 10, eu poderia abrir a porta, não ficaria no meio da rua como eu fiquei lá em Ljubljana. E eu cheguei, coloquei minha mala no quarto, troquei de roupa e me joguei. É assim, quando eu viajo, tem uma coisa assim que é curiosa. Eu não tenho problema com fuso horário. Até hoje nunca tive. Nunca, mesmo para viagens mais distantes. Eu fui ao Japão, não tive problema com fuso horário. Eu fui à Tailândia, não tive problema com fuso horário. Eu não fico naquele problema de as pessoas querem dormir na hora de comer, querem comer na hora de dormir. Não, cheguei, já estou ali e meu organismo se adapta imediatamente. Nunca tive problema de jet lag. Isso é uma coisa boa demais. Deve ter alma de viajante mesmo, porque eu nunca tive esse problema de precisar me adaptar quando chego no lugar. Não, essa perda de tempo eu não tenho. Eu vou e já me jogo na cidade. Então eu saí, eu fui a um supermercado pertinho do hotel, eu queria comprar água. Água em Viena é maravilhosa. Eu me lembro quando eu cheguei lá a primeira vez em 2011, eu perguntei à moça da recepção se a água da torneira era potável. Ela disse que a água de Viena era a melhor do mundo. Vem diretamente dos Alpes. E é mesmo, gente. Que coisa incrível aquela água. Mas quando eu estou viajando, eu sempre levo uma garrafinha de água comigo quando eu vou para os passeios pela cidade. Então eu queria comprar esta garrafinha de água, fui no supermercado, quando chego lá, tudo escrito em alemão, Jesus. Aí fiz umas comprinhas assim, comprei água. Quando eu fui beber a água, eu descobri que era água com gás, que eu detesto. Eu pensei, eu vou descobrir como é que se faz, como é que se escreve água sem gás em alemão. Descobri depois, mas depois nem precisava, porque uma vez a garrafinha esvaziada, eu ficava bebendo água da torneira e levando comigo. Mas enfim, eu fui, porque a minha primeira providência era ajeitar o meu bilhete de trem, porque essa viagem a Viena, eu passei uns dias lá antes de ir para Praga. Praga era uma conferência que eu ia participar de física. E eu comprei o meu bilhete de trem aqui em Fortaleza, ainda pela internet, de Viena para Praga. Esqueci de marcar o meu lugar. E quando eu me comuniquei com eles por e-mail, eles disseram que eu tinha que ir na estação. Aí
Pronto, eu tinha que ir na tal da estação, na Meidling Bahnhof. Bahnhof é nome de estação, estação de trem, né? E eu fui para a estação, a Alcestras, perto do meu hotel, uns 5 quarteirões mais ou menos. Você vai andando por aquelas ruas lindas, limpíssimas, casas lindas. Você chega assim no semáforo, todo mundo espera na faixa de pedestre, ninguém avança. Mas também, se não tem faixa de pedestre, você põe o seu pé na rua sem medo de ser atropelado, porque todos os carros param. É incrível. Aí cheguei na estação, a máquina em alemão, aí eu mudei para inglês e fui pagar o meu ticket de metrô, porque eu queria ir no local, no escritório da companhia de barcos, que ficava na Schwedenplatz. Schwedenplatz é praça da Suécia, Platz é praça. E eu queria ir na estação. Mas antes disso, não, eu estou enganada. Antes disso, eu precisava ajeitar o meu bilhete, né? Na tal da Meidling Bahnhof. Quando eu cheguei lá, era 4,20 € os dois tickets para ir e voltar. Eu coloquei lá, botei em inglês, coloquei os 20 cêntimos, coloquei a moeda de 2 €, faltava ainda 2 €, aí a máquina começou a cuspir a minha moeda e não tinha jeito dela aceitar e eu não tinha como fazer a compra. Então tinha uma senhora lá, eu me dirigi a ela em inglês, a mulher não falava lá essas coisas em inglês, mas entendeu a minha aflição, aí foi lá na máquina, mudou as instruções para alemão e começou a fazer, e eu botava minha moeda, nada de dar certo. Sabe o que ela fez? Abriu a bolsa dela do porta-níqueis, tirou a moeda dela e completou a minha passagem. Olha isso, a gentileza. Nunca entendi por que a máquina não aceitou a minha moeda, enfim, fui embora, né? Peguei o tal do metrô para ir nessa estação, só que na tal da Meidling Bahnhof também tinha a estação Filadélfia, mas não tinha o tal do Meidling. E eu preocupada, porque eu não via, né? Aquele monte de nome, sopa de letrinha passando pelas estações. Aí, num dado momento, tinha uma garota lá e eu perguntei a ela qual era a estação para Madeleine Bahnhof. Ela disse, é esta aqui. Quando ela disse esta aqui, ela correu imediatamente para a porta do trem, do metrô, do vagão, para abrir para mim. Tarde demais, né? Metrô só anda com aquela pressa de tirar o pai da forca. Eu não pude sair. Então, desci na próxima estação, peguei o metrô de volta, né, dentro mesmo da plataforma, não precisa nem comprar outro bilhete. Quando você não sai, você não precisa. E aí desci lá na tal da estação, na Bahnhof, e ajeitei o meu bilhete e voltei e fui passear, né? Passear por Viena e de novo, os lugares onde eu tinha ido, por exemplo, o Museu de Cera, eu não fui mais, e fui passear. Um lugar onde eu fui em 2011, que eu esqueci de falar no primeiro trecho da nossa viagem, foi o Palácio de Schönbrunn. É qualquer coisa maravilhosa. Ele fica mais afastado do centro da cidade, mas o metrô vai até lá. Era o Palácio de Verão da Imperatriz Sissi. Meu Deus, como é lindo, magnífico, estupendo, maravilhoso. Sensacional aquilo ali. Esta caneca aqui, que tem a imagem da Imperatriz Sissi, eu comprei na loja do palácio. Claro que todas as saídas de palácios, museus, são por dentro das lojas para a gente cair na tentação, é claro, né? E resistir, quem há de, né? Comprei a caneca, toquei com ela, falando para vocês. Então, dessa vez, em 2013, eu não fui mais ao Palácio de Schönbrunn, que eu já conhecia. Mas eu voltei na catedral. A catedral fica na Stephanplatz, Praça de Santo Estevão. E a estação de metrô, que se chama Stephanplatz, a gente sai exatamente em frente à catedral. Que catedral magnífica, gente. Ela domina a praça totalmente. Então, tinham várias pessoas novamente vendendo os ingressos para os concertos. Ia ter um concerto na catedral na noite seguinte, com Mozart, Beethoven, Chopin. Eu comprei, não resisti. Um pouquinho preocupada de voltar mais tarde, preocupação infundada, porque em Viena é uma coisa, a segurança é qualquer coisa incrível. Qualquer coisa incrível. Uma vez, num dos meus passeios, eu fui para conhecer o prédio da prefeitura, que se chama Rathaus. É lindo, parece um templo grego, uma coisa magnífica. E fica ao lado de um parque do mesmo nome, né? Rathaus Park, eu acho que é assim que se pronuncia.
E eu atravessando aquele parque, né, cheio de gente, vi duas meninas lá, duas moças, deitadas, tirando um cochilo num dos bancos do parque, com o celular, assim, apoiado em cima da barriga, e elas lá dormindo. Eu fui e voltei do meu passeio e elas lá. Imagina, ninguém mexeu, ninguém tira, ninguém leva. É qualquer coisa incrível. Então, eu comprei os meus bilhetes e fui assistir aquele concerto mega maravilhoso. E como eu tinha a chave para entrar depois das 10 horas, então, eu me lembro que eu desci da estação, voltando do concerto, as ruas desertas, só ouvi o barulho assim dos meus saltos, dos meus sapatos, e eu andando ali, aquela coisa tranquila, sem medo. É uma coisa fabulosa essa sensação de liberdade que a gente tem quando anda num país que tem segurança, né? Mas, enfim, eu precisava ir na estação, no escritório da estação de barcos, que eu tinha planejado fazer um bate-volta até a Bratislava. E o escritório da estação de barcos ficava na Schwedenplatz. Aí eu perguntei à moça do hotel qual era a maneira melhor. Ela disse que era ir de tramway, é uma espécie de ônibus elétrico. Depois descobri que não era. Eu fui pegar o tramway lá na rua. Quando o tramway parou, eu perguntei ao motorista se aquele era o sentido. Naquele sentido eu iria para Schwedenplatz. Ele disse que não, que eu teria que ir do outro lado da rua para pegar no sentido oposto. Assim eu fui. O motorista com certeza sabia o que estava dizendo, né? Aí eu fui, entrei naquele ônibus, rodei a cidade toda e nada de chegar a essa Schwedenplatz. Na subida eu perguntei ao motorista, ao condutor do tramway. Ele disse que eu viria na plaquinha. Tem uma plaquinha assim em cima que, e saía no som. Como assim? Um sonzinho mequetrefe e aquela sopa de letrinhas, como que eu ia? Fiquei preocupada. Perguntei a um casal que não entendia muito bem inglês. Aí disseram que não, que eu estava no sentido errado, que eu devia ir no outro sentido. E eu não acreditei neles, porque eu tinha perguntado ao condutor do outro tramway, né? Mas tinha uma moça sentada do meu lado e eu perguntei a ela, e ela disse: Eu vou para Schwedenplatz. Olha só, anjo da guarda, né? Então, depois de muito rodar, eu cheguei na tal Schwedenplatz para trocar o meu voucher. Eu acho que isso hoje não é mais assim. Eu comprei pela internet e recebi por e-mail o voucher, os dois bilhetes, ida e volta para Bratislava. Mas eu tinha que ir lá trocar para um bilhete físico. Olha isso. Hoje não deve ser mais assim, né? Mas enfim, eu troquei. Quando eu estava saindo, assim, o escritório fica ao lado do canal, Donau Canal. Donau é o nome alemão para Danúbio. Então, ele ainda não era o Rio Danúbio, era um canal, um dos muitos canais que tem em Viena, né? Então, eu estava lá, saí, fui dar uma volta numa ponte, escutei duas moças falando o quê? Português. Fui falar com elas, pedi para tirar uma foto minha, não sei o quê, tirei uma delas. Elas eram de Teresina, imagina. De Teresina, encontrei duas quase conterrâneas, né? Nordestinas como eu, lá em Viena. E aí eu descobri que a estação de metrô ficava ao lado do escritório. Olha só, minha gente. Peguei o metrô e voltei para o centro da cidade para conhecer mais, passear mais. O metrô chama U-Bahn. O símbolo, que, por exemplo, em Paris, em Portugal, é um M, é um U. Peguei a linha, sei lá qual foi, uma das linhas lá, faz umas conexões, não sei o quê, fiquei craque em metrô e fui para o centro da cidade, porque eu queria espremer Viena até o suco. E eu queria conhecer o Palácio Hofborn, que era a sede do governo, né, no tempo do Império, e eu não tinha conhecido antes, eu só tinha conhecido o Palácio de Schönbrunn, não Hofborn. E eu fui para lá. Aí eu fui para o palácio andando da Stephanplatz. A gente tem uma rua assim, tudo de grife, chama Grabenstrasse. Eu fui andando por aquela Grabenstrasse, mais um pouco de assim com uma coluna interessante. Aí eu fui lá, é uma coluna da peste, que é isso. No tempo da peste negra, assolando lá a cidade, o imperador da época fez
uma promessa lá para a Santíssima Trindade, inclusive o nome da coluna é oficialmente Coluna da Santíssima Trindade, né? Erguer aquela coluna para se livrar da peste, não sei o quê. E essa coluna foi erguida lá na região, até hoje tem. Ela era inicialmente de madeira, depois foi construída em mármore e foi construída sobre o antigo mercado, que por sua vez foi construído sobre